Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, concurseiro de plantão. Eu sou o tio Canduca Oliveira e eu vou trabalhar atualidades com vocês. A nossa aula de hoje será política brasileira. Então, vamos direto ao que interessa. Bom, eu estou começando essa nossa aula aqui com uma frase do general Charles de Gaulle. Fecha aqui, por favor. Política é uma coisa séria demais para ser deixada apenas nas mãos dos políticos. Esse Charles de Gaulle, ele foi um general francês e foi presidente da França também. E esse cara, eu acho que ele era mais militar do que político, vocês podem ver pela frase dele. Ele, inclusive, visitou o Brasil nos anos 50, quando ele era presidente, e quando ele visitou o Brasil, ele causou um mal-estar diplomático aqui, porque, na ocasião, ele disse que, assim que retornou à França, que parece que o Brasil não era um país sério. E isso deu um rebu desgramado. O Itamaraty aqui queria que ele desse satisfações e tudo mais. Eu acho que ele ficou pouco tempo no Brasil. Se ele tivesse ficado um dia a mais, ele teria dito, com certeza, esse não é um país sério. Bom, mas só voltando à frase dele aqui, ok? Política é uma coisa séria demais para ser deixada apenas nas mãos dos políticos. Essa frase, ela reflete muito bem a situação que nós estamos vivendo nos últimos anos aqui no Brasil. Durante muito tempo, nós ficamos completamente desmobilizados no país e deixamos os políticos deitar e rolar do jeito que eles queriam. E foi preciso que a população acordasse e fosse para as ruas para que houvesse algum tipo de mudança. Essa mudança, ela já vem ocorrendo de forma sutil. Os fatos mais recentes são essas manifestações de junho do ano passado que pararam o país. Mas, na verdade, esse Acorda Brasil, ele começou com o advento da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa já valeu para a eleição passada. E essa lei, ela foi uma lei que não foi de iniciativa do governo, não. Nenhum deputado, nenhum senador, nenhum político propôs. Ela foi uma iniciativa popular. A ONG, Movimento de Combate à Corrupção, que é presidida pelo juiz Marlon Reis, encabeçou um abaixo-assinado, recolheu quase 2 milhões de assinaturas e, com isso, conseguimos aprovar uma emenda que proíbe políticos que são condenados em segunda instância, torna, na verdade, esses políticos inelegíveis os políticos que tiver condenação de segunda instância. Na eleição passada, 22 mil políticos foram barrados pela lei da ficha limpa, em todo o país. 22 mil, tá vendo? Quando a gente vê que política é coisa séria demais para ser deixada nas mãos dos políticos, acontece isso. E no ano passado, em junho, aconteceram as famosas jornadas de junho, ou Revolta do Vinagre, ou o Movimento Vem para a Rua, que nós vamos falar dele aqui, que foi o povo assumindo a condição de agente político. Ser cidadão não é só votar. Você tem que votar, fiscalizar e cobrar. Então, vamos avançar, mas daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto aqui. Então, vejam bem, aqui nós temos uma foto belíssima da nossa presidente Dilma Rousseff, tá ok? Olha que coisa linda a companheira, tá ok? Isso aqui são os milagres do Photoshop, viu, pessoal? É lá ao vivo, não é assim, não. Gente aqui de Brasília conhece a danada de perto. Isso aqui foi o Celso Camuro e alguém com Photoshop que deu um jeito. É a primeira mulher presidente ou presidenta do Brasil, como ela gosta de ser chamada, e essa mulher ela tem encarado um desafio muito grande, ok? O desafio dela é principalmente governar num país onde nós temos um poder legislativo completamente fisiológico, completamente voltado para os seus próprios interesses, e não para o interesse da população. Vejamos o exemplo, olha só. A dona Dilma foi eleita, mas para ser eleita ela necessitou do apoio de uma tal de base aliada. Ela fez uma coalizão de 16 partidos e ela teve que repartir o poder, os ministérios, e criar uma outra penca de ministérios para poder dividir o poder com essa galera. E olha só o que a base aliada quer. Dá uma olhada aqui nesse nosso slide mais de perto, para você ver o que essa galera realmente está interessada. Olha só, eu vou inclusive até usar aqui o nosso recurso aqui, da canetinha para mostrar para vocês. Vejam bem que aqui nas costas de cada porquinho desse, ó, você tem aqui os partidos aliados. O PSB, esse aqui já caiu fora, ó. É o partido do Eduardo Campos, tá vendo? O Eduardo Campos já saiu fora do governo porque ele próprio quer tomar o poder para si. Nós temos aqui o porquinho do PT, ele está até mais folgado, está aqui do lado de fora, porque ele sabe que a teta dele está garantida. O PMDB, ó, é o mais guloso desses porquinhos aqui. Tem 4 ministérios e acha que está pouco, diz que ocupa pouco espaço no governo. Então, pessoal, o custo da máquina estatal ele não para de subir.
Porque para arrumar teta para todo mundo, o país já tem atualmente 39 ministérios, ok? Então, vejam bem, ninguém consegue governar sem o apoio dessa galera. Então, esse é um dos grandes problemas do Brasil. Hoje nós temos 32 partidos políticos aptos a disputar a eleição. É uma esculhambação. Tudo bem que democracia pressupõe pluripartidarismo. Tudo bem que democracia pressupõe pluripartidarismo. Mas 32 partidos, aí eu vou te falar. Olha só, quantas ideologias que a gente pode elencar? Contando os dedinhos da mão, olha aqui. Você tem os partidos de centro, centro-esquerda e centro-esquerda, esquerda, centro-direita, direita. E algum partido ideológico, verde, alguma coisa assim. Não tem ideologia para 32 partidos, pessoal. Isso é um absurdo. Então, todo presidente que chega ao poder, ele tem um problema enorme para ele construir essa tal de base aliada. Porque ninguém vai para o governo a não ser em troca de ministério, diretoria do Banco do Brasil, presidência de Itaipu, não sei o que e tal. E é aí que rolam as maracutaias. É daí que nascem os mensalões da vida. Ok? Por exemplo, na eleição passada, o pessoal falou, mas se a Marina tivesse ganhado, tinha sido diferente. Cara, a Marina, ela candidatou pelo Partido Verde. O partido dela, se ela tivesse ganhado, não teria feito nenhum senador e teria 11 deputados. Como é que ela ia governar? Ela ia ter que chamar o PT, o PSDB, o PMDB para governar com ela. E se chamasse o PMDB, vinha Sarney, vinha Renan. Se chamasse o PT, viriam os mensaleiros. Se chamasse o PSDB, viriam a galera da privataria tucana, enfim. Ok? Então é por isso que é complicado governar no Brasil. A gente precisa de uma reforma política urgente, mas pelo jeito ela não vai sair. Vamos para adiante. Olha aqui um dos principais desafios da nossa presidenta, o combate à corrupção. A Dilma, ela recebeu uma herança política de Lula, uma herança maldita, digamos assim. Na economia ela não pode reclamar não. Na economia o Lula até mandou bem, nós vamos estudar a economia aqui depois, vamos ver os indicadores, vocês vão ver que houve avanços significativos na parte econômica, ok? Mas na parte política a coisa foi complicada. Então, dá uma olhada de perto nesse slide aqui para você ver. Dá uma olhada de perto na foto desse caboclo aqui, botando dólar no bolso. Ó. Esse aqui é o famoso criminoso do colarinho branco. Esse cara é um cara que é muito mais perigoso do que assaltante de mão armada. Porque se tem esse tanto de violência nas ruas, é porque esse cara rouba o dinheiro da segurança pública. Se tem tanta morte nos hospitais, é porque esse cara rouba o dinheiro da saúde. Se tem tanta morte nas estradas, é porque esse cara rouba o dinheiro de fazer estrada. E esse cara, com a grana que ele roubou, ele paga os melhores advogados do país. E geralmente ele tem imunidade, ele tem embargos declaratórios, infringentes e o diabo a quatro, e os crimes acabam prescrevendo. Ok? A Dilma até que tentou combater a corrupção. Ela começou no 6º mês de governo dela, o que a imprensa chegou a chamar de faxina ética. Essa faxina foi um limpa no ministério. Ela demitiu 8 ministros em 8 meses. Começou no 6º mês de governo dela, em 8 meses ela demitiu 8 ministros. Mas logo começou a cheadeira dos partidos da base aliada, que colocaram a presidenta contra a parede. Ameaçaram não votar mais em nenhum projeto de interesse do governo se ela não parasse essa onda de moralização que estava havendo aí nos ministérios. E mais uma vez, falando para vocês, dos 8 ministros que ela demitiu, 5 tinham sido ministros anteriormente indicados pelo Lula. Então, galera, essa galera, ela limpou, tá ok? Muita gente achou que a Dilma Rousseff ia ser um mero poste do Lula. Mas nessa onda de demitir 8 ministros, 5 dos que ela demitiu foram indicados do Lula. Então, ela começou a assumir o controle, de fato, da política a partir daí. Mas, infelizmente, a faxina parou nisso, porque a presidenta foi colocada contra a parede pelo Congresso. Vamos para frente. O mais escandaloso esquema de corrupção que nós tivemos no país nos últimos anos foi o tal do escândalo do mensalão, que lá no Supremo Tribunal Federal foi julgado com o nome de Ação Penal 470. Dá uma olhada que bonitinha aqui, ó. Olha só a luta lá no Supremo. Joaquim Barbosa, nosso pugilista Joaquim Barbosa. Espera aí, deixa eu colocar aqui uma setinha aqui nesses caras para vocês poderem entender os nossos lutadores. Olha aqui, o nosso Joaquim Barbosa, o justiceiro, Lewandowski, ficou conhecido como o cara que, segundo a maioria do povão, queria defender os mensaleiros, e Aires Brito, esse daqui, é o cara que começou
como presidente do Supremo na época, ele se aposentou no meio do julgamento, mas ele tinha que arbitrar a luta quase no tapa que Joaquim Barbosa e o Lewandowski travavam lá no tribunal, tá ok? Bom, vamos dar uma olhada. O que foi o mensalão? Está aí na tela, ó. Segundo o STF, foi um esquema de desvio de recursos públicos para comprar apoio político para o governo Lula e pagar dívidas de campanhas eleitorais. A denúncia diz que políticos da coalizão governista recebiam pagamentos mensais para apoiar a gestão petista. O escândalo provocou um grave abalo no governo. Ok? Bom, pessoal, esse esquema do mensalão teria movimentado mais de 50 milhões de reais. E esse dinheiro, segundo a denúncia feita pelo Roberto Jefferson, era fornecido ao tesoureiro do PT, o Delúbio Soares, para que ele comprasse o apoio de deputados pagando uma mesada mensal de 30 mil reais. Quem organizou todo o esquema do mensalão foi o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, segundo a denúncia e que acabou sendo julgada e confirmada lá no Supremo. O Zé Dirceu era o cabeça, era o chefe do bando, é quem organizava tudo. Zé Dirceu cooptou o empresário publicitário Marcos Valério, lá de Minas Gerais, para Marcos Valério conseguir dinheiro. O dinheiro era repassado para o tesoureiro do PT e ele pagava deputados da base aliada para votar com o governo. Esse Marcos Valério, ele é um cara safo para danar. Na verdade, esse mensalão que ele criou com o PT, ele já tinha criado antes lá em Minas Gerais. O Marcos Valério, antes de fazer o mensalão com o PT, ele fazia o mensalão com o PSDB de Minas Gerais. Lá em Minas, antes de Lula ser eleito presidente, havia um governador do PSDB chamado Eduardo Azeredo, e esse Eduardo Azeredo fazia o mesmo esquema com o Marcos Valério. Dava contratos do Estado superfaturados para as empresas de Marcos Valério, e o dinheiro do superfaturamento, parte dele era entregue à tesouraria do PSDB de Minas para o governador Eduardo Azeredo comprar o apoio dos deputados estaduais lá em Minas Gerais. Esse esquema ficou conhecido como mensalão mineiro. Ele foi anterior ao do PT. E, aliás, ele não foi julgado até agora no Supremo. Ok? Ele ainda vai a julgamento. E, provavelmente, os criminosos que se envolveram no mensalão mineiro, eles vão sair impunes, porque a maioria das penas já estão prescritas. E até que o Supremo termine esse julgamento do mensalão do PT, esse que foi anterior, então, já era. Praticamente vai ficar impune. Tá ok? Muitos admiradores do PT até criticaram o Supremo. Disseram assim, ó, peraí, pela ordem deveria ter sido julgado, então, primeiro o mensalão de Minas e depois o mensalão do PT. Fato é, pessoal, que esse dinheiro que o Marcos Valério conseguia repassar para o PT era dinheiro público, em parte. Esse dinheiro público vinha de contratos de publicidade superfaturado. Ele fazia propagandas para o Banco do Brasil, para o cartão Visa do Banco do Brasil, fazia propaganda para a Petrobras, fazia propaganda para a própria Câmara dos Deputados, e os contratos de publicidade sempre eram superfaturados. Esse superfaturamento, o Marcos Valério recebia um percentual para ele e o restante ele entregava para o tesoureiro do PT fazer o rateio entre os deputados da base aliada que eram corruptos e que aceitavam essa propina mensal. Bom, vamos para frente, vamos ver como é que foi o resultado do julgamento. Bem, aqui na tela, vamos ver o julgamento do mensalão. Após 4 meses e meio, o Supremo Tribunal Federal, o STF, concluiu no dia 17 de dezembro de 2013, após 53 sessões, o julgamento do processo do mensalão. Foi o mais longo da história do Brasil, pessoal. Demorou 4 meses, foi totalmente televisionado ao vivo e o povo brasileiro assistiu ao vivo em cores, quem pôde acompanhar esse longo processo, 53 sessões. O STF decidiu condenar 25 dos 38 réus do processo. Então, dos 38 réus do processo, um deles teve o processo remetido para a primeira instância, somente um conseguiu esse benefício. Outros 12 acabaram sendo inocentados, por falta de prova, principalmente. 11 condenados ficarão presos em regime fechado, em presídio de segurança média ou máxima, entre eles o Marcos Valério, que era o cara que arrumava a grana, o publicitário, o empresário publicitário, que repassava a grana, e o ex-ministro da Casa Civil, Zé Dirceu, que também vai cumprir inicialmente pena em regime fechado, se ele não for beneficiado pelos tais dos embargos infringentes. Vamos falar dos embargos infringentes agora mesmo. Outros 11 ficarão em regime semiaberto, quando é possível deixar
o local para trabalhar. O ex-presidente do PT, José Genuíno, é um desses que vai ficar em regime semiaberto. Foi um dos réus famosos também. Um dos réus foi condenado a regime aberto e 2 tiveram a pena transformada em restrição de direitos. Bom, então, vejam só. Quem eram os réus mais famosos desse caso aí? Além do Zé Dirceu, que era o homem forte do governo, ministro-chefe da Casa Civil. No começo do governo Lula, ele era chamado até de primeiro-ministro, mandava no país mais do que Lula. E até ele cair em desgraça, praticamente, ele governava o Brasil e o Lula era só chefe de Estado. Ele era o chefe de governo. Dirceu, ele caiu em desgraça e se tornou, segundo ele, um bode expiatório. Ele diz que não há provas contra ele e tal, insiste nessa tese que não há provas e tal, as provas foram apenas testemunhais, e ele, então, quer por tudo se livrar, pelo menos, de cumprir prisão em regime fechado. Da cadeia ele não vai escapar, ele vai ter que cumprir pena, pelo menos, em regime semiaberto. Mesmo com os embargos infringentes, ele não tem como ser anulado a pena dele, ele já está condenado, tá ok? Mas ele quer ver se não pega regime fechado. Esse negócio de dormir, de ficar dia e noite preso, é complicado. Ele quer ficar pelo menos o dia livre e dormir só a noite na cadeia. Bom, outro réu famoso, o Marcos Valério, esse vai pegar a cana dura. Pegou 42 anos de prisão e esse vai ficar um bom tempo na cadeia. Mesmo que ele cumpra um sexto da pena e tenha bom comportamento e saia, vai amargar bons anos de cadeia. O José Genuíno, que era presidente do PT, ele já está em regime semiaberto, ele já foi condenado a semiaberto. O Delúbio Soares, que era o tesoureiro, o outro réu mais famoso, foi condenado a regime fechado, mas com os embargos infringentes, assim como o Zé Dirceu, ele pode conseguir escapar do regime fechado, tá ok? Então, vamos para frente. Olha só, o julgamento do mensalão, assim que houve a primeira fase, ele entrou na segunda fase, que é a fase recursal, a fase dos recursos. Nós, leigos em direito, eu mesmo sou leigo em direito, eu sou historiador e tal, não sabia. Eu pensei assim, o Supremo decidiu, está decidido. Eu pensei que a galera ia para a cadeia mesmo, tá ok? Eu pensei que a galera ia para a cadeia mesmo, mas não. A legislação penal brasileira permite o amplo direito de defesa, mesmo aos réus condenados na mais alta corte do país. Então, eu pensava que era assim, a maioria dos brasileiros também pensava, o Supremo condenou e tal, 42 anos Marcos Valério, 8 anos Zé Dirceu, os caras vão sair de lá algemados. Não, meu camarada. Aqui nós temos o tal do amplo direito de defesa, e todo o Estado Democrático de Direito tem isso, mas aqui o nosso direito é tão amplo, mas tão amplo, tá ok? Que a coisa vai procrastinando até ad eterno. Vamos dar uma olhada aqui, tá ok? No nosso slide aqui, como é que é essa primeira etapa recursal. É a etapa dos embargos declaratórios ou dos embargos de declaração e embargos declaratórios. Veja na tela, olha só. Os embargos declaratórios ou embargos de declaração, ok? Embargos de declaração ou embargos declaratórios, eles servem como um instrumento pelo qual uma das partes de um processo judicial pede ao magistrado para que reveja alguns aspectos de uma decisão proferida. Ele não vai livrar o cara da condenação, não. O cara já está condenado, mas pode haver alguma modificação. Esse pedido deverá ser feito quando for verificado em determinada decisão judicial a existência de omissão, contradição ou obscuridade. Através dos embargos de declaração, o magistrado poderá exercer o juízo de retratação, ou seja, sanar alguma falha existente em seu pronunciamento, a pedido de uma das partes. Os embargos declaratórios estão previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Então, embargos de declaração ou embargos declaratórios estão previstos no nosso Código de Processo Civil, no artigo 535, eu até coloquei o artigo aqui para vocês verem. Ó. Olho na tela que nós vamos ver o artigo aqui completinho, ipsis literis, a letra da lei lá na Constituição. Ok? Artigo 535. Isso é a letra da lei. Cabem embargos de declaração quando, primeiro, houver na sentença ou no acórdão obscuridade ou contradição. E segundo, for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Nessa quase recursal, pessoal, aí nós tivemos 25 réus entrando com embargos de declaração. No começo, parece que não ia ser aceito embargo de declaração de ninguém. Nos primeiros 15,
mais ou menos ali, todos foram negados. E todo mundo já pensou assim, ixi Maria, terminando essa fase aqui, todo mundo vai para a cadeia. Mas não. Alguns réus conseguiram lograr êxito, sim. E conseguiram redução, tá ok? Revisão de penas, redução de algumas penas e tudo mais. Vamos dar uma olhada de novo aqui no nosso slide, tá ok? Vamos dar uma olhada de novo aqui no nosso slide para vocês verem qual foi o resultado dessa fase recursal dos embargos de declaração. Dos 25 condenados na ação penal, as penas de 22 foram mantidas. E apenas 2 tiveram tempo de prisão reduzido, que foi o Breno Fischberg e João Cláudio Genur. Esse Breno Fischberg e o João Cláudio Genur. E um teve a punição convertida em prestação de serviço à comunidade, que foi o Enival Quadrado, que era dono da corretora Bônus Banval, uma corretora que estava envolvida no esquema de lavagem de dinheiro. Tá ok? Bom, tio Canduca, eu tenho que decorar o nome desses caras? Pode cair lá, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, não sei o que e tal, esse negócio? Não, claro que não. Tá ok? O CESP não é de perguntar esse tipo de coisa em prova, o nome especificamente do cara. Talvez eles citem lá o Zé Dirceu, o Marcos Valério, aí sim, porque esses são famosos. Mas esses outros réus, que eram operadores do esquema nos bastidores, não. Você tem que saber que na fase de embargos declaratórios, 3 réus, ok? 3, conseguiram ter redução aí de suas penas e revisão. Então é isso que você tem que guardar. Na fase de embargos declaratórios, o que, é que eu devo gravar para a minha prova? Eu devo gravar aqui. Dos 25 que entraram com embargo, 3 conseguiram algum tipo de vitória. 22 as penas foram mantidas. Bom, passada essa fase, essa primeira etapa de recursos, aí começou uma fase mais polêmica, que foi a dos embargos infringentes. Os melhores advogados do país estão atuando nesse caso e eles então entraram com os tais de embargos infringentes. Acontece que esses embargos infringentes, alguns juristas diziam que eles não podiam ser aceitos pelo Supremo e outros sim. E na hora de os ministros do Supremo dizer se aceitavam ou não esse tipo de recurso, nós acabamos, são 11 juízes no Supremo, acabamos ficando com a votação em 5-5, ok? 5-5. Resultado, o ministro mais velho da corte, o decano, Celso de Mello, teve que fazer o desempate. Ele sofreu uma pressão terrível da mídia, ok? A Veja, que é uma revista super antipetista, direitista e tal, ou revistinha complicada, tá ok? Ela é tendenciosa para danar e tal, botou na capa. O ministro, não sei o quê, fez pressão em cima do ministro, ele próprio citou isso no julgamento dele, falou que nunca o ministro foi tão pressionado, um juiz foi tão pressionado quanto ele. Mas ele acabou dizendo que sim, que ele ia aceitar os embargos infringentes. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Próximo slide. O que são os embargos infringentes? Olho na tela para a gente ver a definição do que são. Os embargos infringentes são recursos previstos, ok? São recursos previstos no regimento. Deixa eu sublinhar aqui este regimento, eu faço questão de sublinhá-lo, ok? Regimento. Ó. São recursos previstos no regimento do Supremo Tribunal Federal e que levam a um novo julgamento do crime no qual o condenado tem obtido ao menos 4 votos favoráveis. Esses recursos não constam de lei de 1990, ó, não constam de uma lei de 1990 que regulou as ações no Supremo e por isso houve dúvida sobre a sua validade. O plenário entendeu, porém, que a lei não revogou a existência do recurso. Vamos ao próximo slide aqui, ó. Continuando ainda isso que a gente estava falando aqui dos embargos infringentes. Vamos ao próximo. O ministro Celso de Mello, que deu o voto de Minerva é o voto de desempate, ok? Desempatando a votação que estava em 5-5, declarou. O silêncio do legislador, olha que bacana essa frase dele, ó. Olha aqui. O silêncio do legislador não pode ser comparado a uma lacuna normativa. Ele se refere ao fato que a Lei 8.038/90, que institui as normas procedimentais para os processos, no Supremo Tribunal Federal e também no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, não tratar desse tipo de embargo. Então, a Lei 8.038/90, que é uma lei posterior aos embargos infringentes, institui nas normas procedimentais para os processos do STF no Superior Tribunal de Justiça não tratar desse tipo de embargo.
Desta forma, para o ministro Celso de Mello, não houve, em negrito, não houve uma revogação tácita, implícita ou indireta. Entendo como, com eficácia de lei, a regra inscrita no artigo 33 do Regimento do Supremo. Ou seja, ele decidiu que a regra 33 ela não foi derrogada, em direito fala derrogada. Nós, leigos, podemos falar revogada mesmo. Não foi retirada do Regimento do Supremo e, em razão disso, os embargos infringentes têm que ser aceitos. Então, em razão dos prazos regimentais do Supremo, é possível que os embargos infringentes sejam julgados somente em 2014. 12 réus do mensalão serão beneficiados, galera. Tá ok? 12 réus do mensalão serão beneficiados. Dentre eles, adivinhem quem? Zé Disseu, o próprio Delúbio Soares e também o Marcos Valério e o Delúbio, que são os réus mais famosões aí da parada. Tá ok? Então, como o Supremo tem que dar toda uma série de prazos, até que publica o acórdão, que é tudo que aconteceu no julgamento, aí depois que publica o acórdão, tem que dar um tempo para os advogados preparar a defesa, tem todo um ritual regimental, uns prazos a serem concedidos. Possivelmente esse embargo infringente só vão começar a ser julgado em 2014. Enquanto isso, o tempo está passando. E com o tempo passando, alguns crimes prescrevem. Então, alguns crimes correm um sério risco de prescrever. E se o crime prescreve, o réu condenado não tem mais que cumpri-lo, a pena prescreveu. E isso pode fazer com que alguns figurões escapem do regime fechado. O Zé Dirceu, por exemplo, pode escapar desse regime, e o José Genuíno, que já está no semiaberto, pode ter a pena diminuída ainda mais. Ok? Vamos para frente aqui e tal. Aliás, perdão, aqui já é outro assunto. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, veja bem. E dessa forma, nós estamos aí com aquela sensação ainda de impunidade, né? Com tanta procrastinação, com tanto recurso, com tanta coisa, pode ser que aquele sonho que muita gente tem de ver figurões do naipe do Zé Dirceu, do naipe do Genuíno, usando um par de pulseira e indo para a prisão, acabe não acontecendo. Tá ok? Então, sobre o mensalão é basicamente isso. Então, vamos trocar de assunto, galera. Vamos falar agora nos protestos pelo país em 2013. Aí sim, eu comecei a aula falando desse assunto, falei daquela frase lá do general de Gaulle, quando ele disse que política é uma coisa séria demais para ficar apenas nas mãos dos políticos. Quando a gente entende isso, entendendo bem isso, a gente sai para protestar e sai para reivindicar os direitos. Ok? Olha só que bacana essa foto do nosso Congresso Nacional e o povo em frente ao Congresso. Olho na tela aqui, olha que maravilha, rapaz. Isso aqui é a democracia sendo exercida nas ruas. Ó, isso faz lembrar a Grécia Antiga, onde o povo ia para a praça decidir as coisas no voto direto. Claro que hoje nós, levantando a mão, hoje não dá mais para fazer isso, nós somos um país de mais de 190 milhões de pessoas. Mas olha lá, o povo tomando o Congresso, que é a casa do povo, as pessoas de pé, lá nas famosas bacias ali do Congresso e do Senado, e os prédios de Oscar Niemeyer, e essa casa é nossa. E é o próximo assunto que nós vamos aprofundar daqui para frente, tá ok? Então, beleza. Então, é isso, galera.